senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez, senhores, eu ainda estou vivo, senhores, eu ainda estou por aqui, ah, vivo e atuante nessa conexão youtubística, no underground do YouTube Brasil, senhores, mais uma vez, senhores, eu andei aí meio sumido, é porque eu estou viciado em Fallen Earth. E, cara, eu nunca tinha jogado RPG online, né? E, cara, eu só dou uma dica pra vocês, cara. Não joguem RPG online, tá ok? Não joguem RPG online, porque vocês vão perder a sua vida, vocês vão perder a sua existência, vocês vão perder o contato com a humanidade. Senhores, eu já estou perdido, eu estou falando do limbo. Cara, eu não gosto muito. Assim, eu gosto de fantasia medieval, acho legal algumas coisas e tal, mas eu gosto muito mais de ficção científica. E é difícil você encontrar jogos de RPG, ficção científica, online. Existem alguns, mas a grande maioria é fantasia medieval, né? E, galera, eu encontrei o jogo da minha vida, senhores. Eu nem sabia que aquilo poderia rodar no meu PC, porque eu não tenho placa de vídeo off-board. Então, senhores, e estando aí esses dias, senhores, jogando Fallen Earth, uma coisa que eu recomendo demais, demais, senhores. É um jogo absurdo e é gratuito. Ok, galera. Mas eu tô avisando aqui que vocês vão perder a vida de vocês se vocês encostarem naquilo. O jogo é gratuito, tá, galera? Você só baixa, são as 5 gigas. 5 GB e aí você instala e joga gratuitamente. Acho que é pelos servidores da Gamers First. Mas galera, o assunto não é esse. Eu só tô falando aqui um pouco. Depois eu fazer um tributo. Eu tô pensando em fazer tributo de todos os jogos que eu zerei. São poucos, senhores, né, e tal. E não vou fazendo tributo à medida que eu vou zerando, fazendo para postar aqui, galera. Eu não faço um canal de gamers, eu já disse aqui, isso não é um canal de gameplay, mas eu jogo, eu sou um gamer, meu universo é ficção científica, eu faço e de vez em quando eu falo de gamers aqui, de vez em quando, ok galera, não é um canal totalmente dedicado para isso, né? Meu canal é vlogger normal. E hoje, senhores, nós estamos falando de ficção científica é o assunto de hoje. E, aí eu venho jogando Fallen Earth, que é absurdo, maravilhoso. Eu nunca me viciei tanto naquilo, assim, nada na minha vida. Senhores, aquilo é pior que crack. E eu pretendo abordar aqui, falando em futurismo, eu também estou relendo. Eu já li uma vez o Neuromancer. Engraçado que em português eles também traduziram como Neuromancer, né? Porque esse Mancer, senhores, é como da palavra necromante. Tem a palavra necromante, então seria neuromante. Deveria ser a tradução para o português, né? E mas eles traduziram pela Neuromancer como Neuromancer também. Senhores, eu já fiz vídeos aqui falando do William Gibson. E eu vou falar um pouco da importância deles. Eu aconselho aqui vocês a baixarem o Neuromancer e ler. Principalmente se vocês gostam de ficção científica. Pouquíssima coisa eu vi aqui, mesmo aqui no YouTube, na internet em geral, de gente falando sobre o livro, né? Então, é um livro, é um autor que todo mundo cita como influência. Principalmente quando acharam muito parecido Blade Runner. E depois começaram a falar também quando o Matrix saiu.
Então, galera, o que trata é o Neuromancer. William Gibson é um escritor de ficção científica americano. Parece que ele nasceu no Canadá, se eu não me engano, cara. Ou nasceu nos Estados Unidos, depois fugiu pro Canadá. Ele tem esse negócio assim, acho que foi por causa para não servir o exército, um negócio assim. Senhores, vejam aí a história pessoal do William Gibson, mas não é disso que eu estou falando. Eu quero falar aqui, senhores, da obra principal dele. Mas no caso é literatura inglesa. Incrível, cara, como até hoje existe um certo preconceito com relação a os literatos, entre aspas, com ficção científica. O autor mais importante é do século XX. É um autor de ficção científica, na minha concepção, que é o William Gibson. E eu vou tentar dar algumas razões aqui. Porque, senhores, todos os autores, na verdade, para mim, toda a literatura, ela se divide antes e depois do Gibson. Por quê? Porque o Gibson é o primeiro autor em que a ação da história dele se passa em um universo virtual. E ele já falava disso em 82. E, senhores, assim, existem alguns autores que conseguem ser visionários do futuro. Eles conseguem. É uma coisa que só a ficção científica pode fazer, que é você prever como o futuro será. É você visualizar algo que ainda não existe. E por que esse livro é tão importante? Porque esse livro ele deu uma atmosfera dele, vamos dizer assim, o universo em que se passa a história, senhores. É algo que está ocorrendo agora. Muitas pessoas ligaram esse livro ao que nós chamamos o termo cyberpunk. Eu já avisei aqui, eu já disse várias vezes que essa cultura cyberpunk, que a estética cyberpunk em si me interessa demais. Porque, como eu digo, para mim é a visão mais aproximada do que realmente está ocorrendo e do que ocorrerá no futuro. A ficção científica, da década de 70 para trás, a ficção científica era totalmente diferente. Porque as pessoas imaginavam um futuro, senhores, um futuro perfeito. Porque eles tinham a falsa ilusão de que a tecnologia resolveria todos os problemas. Que nós viveríamos em um mundo limpo, onde tudo funcionava. Então você vê filmes antigos de ficção científica, você vê um futuro assim, os lugares parecem hospitais, as pessoas vestidas de branco e todas iguais, tudo é limpo, organizado. É óbvio que desde Metrópolis, o filme, já vinha vendo essa questão de que o futuro seria um lugar em que haveria uma espécie de tirania, que a tecnologia possibilitaria que nossos governantes tivessem um controle muito maior da população. Então, Big Brother e tal, 1984, essas coisas. Mas por que o cyberpunk em si, não só o Gibson, mas o cyberpunk ele é o centro disso tudo, é tão importante? Porque pela primeira vez começou a é, começou a nós vemos um futuro de uma forma completamente diferente. E a partir do cyberpunk nós começamos a imaginar o futuro como algo totalmente caótico. Isso é muito exemplificado no Blade Runner. O Blade Runner, cara, é um dos maiores obras do cinema mundial. Cara, se você não assistiu Blade Runner ainda, você que tem menos de 20 anos, cara, eu não tenho nem o que falar pra você, tá ok? Não tenho nem o que dizer. O Blade Runner é de 82, se eu não me engano, é isso. Então, o Neuromancer é de 84, mas antes de escrever o Neuromancer, o William Gibson já tinha escrito outras coisas, principalmente contos e coletâneas de contos. Ele tem uma coletânea chamada Burning Chrome, de 82. E uma outra coisa, eu vejo o Blade Runner e eu vejo muito do Gibson ali. Mesmo que o Blade Runner tenha sido anterior ao Neuromancer, mas o Gibson já estava escrevendo.
E uma das coisas que você vê no Blade Runner, muito claramente, é que existe um certo clima noir. Vocês sabem essa estética noir. São, começou com filmes de detetive. Na verdade, começou com literatura de bolso, aquela Pulp Fiction, aqueles livrinhos que você comprar na banca de revista. Acho que em língua inglesa eles chamam de Pulp Fiction. Aqui vocês têm aqueles livrinhos de papel jornal que vendiam em banca de revista. Geralmente tinha os de romance para o público feminino. E tinha detetive e terror também. Geralmente eram os gêneros. Né? E ficção científica, é claro. E o Gibson ele tinha sido um leitor voraz de Pulp Fiction. Principalmente ficção científica e detetive. Então, no Cyberpunk, na estética que ele criou no Neuromancer, ele uniu as duas coisas. Galera, eu estou falando aqui do livro, eu vou dar uma pequena... vou falar aqui do que está no Wikipedia. Um pequeno enredo, tá ok. O livro conta a história de Case, esse é o nome do protagonista, um ex-hacker. Um livro de 84, 1980, o livro foi escrito em 1984. E foi lançado aqui no Brasil em 91 pela Aleph. E em 84 você tem um livro cujo protagonista é um hacker. Em 1984, quando nós nem sonhávamos em falar em internet. Na história, ele chamou os hackers de cowboys. No começo da história, o Case, ele era um dos melhores hackers. E qual era o trabalho dele? Era roubar a tecnologia. Era uma espécie de espionagem industrial. Cara, quando eu imagino isso nos dias de hoje, porque eu acredito, cara, que o maior trabalho dos hackers é espionagem industrial, roubo de tecnologia. E eu acredito que mais pra frente isso ainda vai crescer mais ainda. É como se algo nem tivesse ocorrendo completamente ainda. Algo que o Gibson escreveu em 84. E que o papel dos hackers para mim o papel fundamental atual, que é a questão de quem tem a tecnologia na mão. A tecnologia está na mão de quem? Eu fiz aqui vídeos falando de megacorporações tecnológicas. Eu fiz dizendo que a mais alta tecnologia atualmente está na mão de empresas privadas, que essas empresas privadas elas estão se fudendo para questões morais ou para qualquer tipo de intervenção governamental. Vocês vê essas coisas aí, o Papa falando para impedir, impedir pesquisa com clonagem. Cara, isso me faz rir, cara. As maiores empresas de tecnologia atualmente, nós não temos nem noção do que eles criam. E eu posso falar que os verdadeiros governos atualmente são grandes empresas. Isso o Gibson tinha falado isso na literatura dele. O Gibson falava na literatura dele, isso é uma questão central no cyberpunk, de que no futuro as empresas privadas elas substituiriam o governo. E é por isso que eu acho tão ridículo hoje em dia a gente falar de esquerda e direita. Eu também faço vídeo aqui falando que, senhores, a questão de esquerda ou direita é uma piada. A questão aqui é quem tem mais dinheiro. E eu venho falando aqui, os grandes vilões são megacorporações. Porque eles são tão poderosos, senhores, que governos estão dentro do bolso deles. Essas pessoas compram, senhores, países inteiros, no sentido de comprar os governantes deles. E essas pessoas lidam com biotecnologia, lidam com energia nuclear, lidam com coisas que mais de 90% da grande população não teria condições nem de conceber o tipo de pesquisa que essas pessoas vêm levando.
E são essas pessoas que mandam no mundo atualmente. As leis de direitos autorais, da forma que existem, existem por causa deles. Porque eles querem assim. De proteção de conteúdo intelectual. Vou dizer aqui. Mas, senhores, vamos voltando ao livro aqui. Eu vou me perdendo aqui, porque eu vou conversando sobre muita coisa, mas vocês estão acostumados já, né? Esse meu jeito de falar, eu não falo. Eu falo algumas coisas com algumas coisas, mas, senhores, eu misturo muita coisa. Tá ok, então vamos lá. O livro conta a história do Casey, um ex-hacker. Cowboy, como são chamados os hackers em Neuromancer, que foi impossibilitado de exercer sua profissão graças a um erro que cometeu ao tentar roubar seus patrões. Que é o seguinte, ele trabalhava roubando tecnologia e ele, determinada tecnologia que ele conseguiu roubar, ele não mostrou para os patrões e ele vendeu para outras pessoas. Os patrões descobriram o que eles fizeram. Então eles envenenaram Casey com uma microtoxina que danificou seu sistema neural e impossibilitou de se conectar à Matrix. Senhores, isso aqui foi escrito em 84, exatamente desse jeito. Isso foi escrito em 1984. Isso aqui não é um filme de 2001, não. Isso aqui é de 1984. Os patrões dele, que ele tentou roubar, introduziram uma microtoxina. Isso destruiu a rede neural dele. E o pior disso tudo é que impossibilitou ele de se conectar. Porque o que eu vejo no livro é que os hackers, que são, vamos dizer, as grandes personalidades do universo cyberpunk, eles têm um certo desprezo pelo mundo físico. Pelo menos é isso que aparenta dentro do livro. Eles não gostam. E tipo, para um hacker ser impossibilitado de se conectar, é como você pegar uma alma e jogar ela no inferno e impedir ela de voltar para o paraíso. Então, aqui, Casey então procura as clínicas clandestinas de medicina de Shiba City, o lugar onde passa, onde gasta todo o seu dinheiro com exames, sem conseguir encontrar uma cura. Drogado, sem dinheiro, desempregada, nessa condição que Molly o encontra e a trama se inicia, com uma cura para os danos de Casey à vista. Então, o primeiro capítulo é esse, mais ou menos, do livro. O Casey está na pior situação. Como a pessoa está sem emprego, ele está impossibilitado de se conectar à Matrix, se drogando, bebendo. Senhores, esse é o protagonista do livro. E ele foi um dia um dos maiores hackers que existiu. Nesse universo que ele vive, uma coisa importante é que outra coisa do cyberpunk que nenhum autor tinha previsto antes é que no mundo todo nós não teríamos mais uma diferença por nações, mas você teria centenas de milhares de subculturas vivendo em todos os lugares. Então, em todos os países, em todos os lugares do universo cyberpunk, você anda, não faz diferença onde você está. O que define as pessoas é qual subcultura elas pertencem. Não é mais o país de onde elas veio, não faz mais essa diferença se ser brasileiro, americano, chinês ou o que for. E no livro vocês vão ver que aparece gente de todos os países. Outra coisa importante é que no livro o Gibson previu que o japonês se tornaria uma língua. É engraçado essa posição da língua japonesa na cultura cyberpunk. Ela é a língua adotada por todas as grandes empresas. As grandes empresas, as megacorporações, entre elas, entre as pessoas que trabalham nelas, o japonês, a língua japonesa se tornou quase como uma espécie de língua oficial. Então, no universo cyberpunk, no universo do livro, em todo lugar que você anda, você escuta japonês, ou pessoas falando na rua, na televisão e tal. Então, outra coisa é que personagens com implantes também são muito comuns no livro. Agora, por que tudo isso aqui é importante? Eu disse aqui que existe uma questão política com relação a isso, que é a questão de que empresas privadas tomam os lugares dos governos.
A maioria dessas empresas lida com tecnologia. E o bem mais precioso dessas megacorporações tecnológicas que tomaram os lugares dos governos? É a informação que eles têm. E os hackers são as pessoas que são capazes de roubar essas informações, tirar isso deles. Então, Matrix lembra um pouco isso. O Neo era um hacker, trabalhava numa empresa de tecnologia, numa empresa de computação, era um programador. E você vê uma certa subcultura em Matrix, principalmente no primeiro Matrix, que foi o que eu gostei mais, que eu acho que ninguém estava preparado para aquilo. Você vê esses hackers frequentando bares, trocando informação, vendendo jogos ou vendendo programas como se fossem drogas. Tudo isso estava em Neuromancer em 84. Embora que Matrix puxe de muitas coisas diferentes, né? Mas não é bem cyberpunk Matrix. Eu vou dizer por quê. Porque existe no gênero cyberpunk uma espécie de sentimento, de que a Terra como nós conhecemos, a civilização como nós conhecemos, ela já passou. Ela não existe mais. E eu vejo ainda em Matrix uma luta muito grande pela humanidade, em manter a humanidade, em uma guerra contra as máquinas. No Gibson, no Neuromancer, em toda a literatura, eu vejo a interação entre máquinas e homens é completa. Não existe a oposição entre máquinas e homens, entre cultura humana e máquinas como dois polos opostos e que nós precisamos salvar nossa humanidade, manter nossa humanidade contra as máquinas e tal. Uma espécie de ideia quase metafísica que Matrix passa. Neuromancer não. Em Neuromancer, humanos eles já são meio máquinas. Humanos, a simbiose homem-máquina já está muito avançada. Essa simbiose já está ocorrendo agora. Nós precisamos de nossos softwares, nossos computadores. E nós vivemos conectados o tempo todo. Então não é uma questão só de você ter um braço mecânico, como a gente imagina, a simbiose homem-máquina ter um braço mecânico. Não é isso. É você depender de máquinas para fazer o que você faz diariamente. Você não precisa que elas estejam dentro do seu corpo. Uma vez eu vi o Gibson falando que em Grécia e em Roma antiga você tinha período de vida entre 35 anos. Né? Uma pessoa com 40 anos era um idoso, era um velho, em Grécia Antiga e Roma. E ele vinha falando que nós só conseguimos viver tanto atualmente por causa das nossas máquinas, por causa do nosso desenvolvimento tecnológico. Ele falava como ele tinha, na época da entrevista, ele tinha mais de 40 anos, tinha quase todos os dentes da boca. E ele disse, isso é possível por causa de tecnologia. Ele falou, nós usamos óculos. Muitas pessoas estariam praticamente cegas se não existisse esse avanço. Sem falar pessoas com implantes de platina. Então, senhores, a gente ainda tem muito esse negócio de pensar que é só a simbiose homem-máquina, é só quando você colocar um braço mecânico. Não é só isso, entendeu? Existem formas muito mais sutis de tecnologia e tecidos humanos se conectarem. E o mais importante de tudo, a simbiose está ocorrendo aqui. Porque nós dependemos dos nossos softwares. Nossos softwares já organizam completamente a nossa vida social. Nossa vida social é organizada por isso. E eu vejo tudo isso, cara. E ele falando disso em 84 é algo que realmente me chama a atenção. Porque é literalmente como se essa existência física, cada vez ela tem menos significado. Distâncias geográficas têm menos significado. Temporalidade, noção de tempo tem menos significado. Vocês estão notando uma certa, vamos dizer assim,
uma certa desorientação temporal ocorrendo com todo mundo ao mesmo tempo, porque o crescimento absurdo de memória artificial que nós estamos tendo agora, eles tiram a noção antiga que nós tínhamos de temporalidade, porque tudo é arquivado e pode ser acessado a qualquer momento. Então a nossa noção de temporalidade antiga, de que estou vendo algo agora, isso vai passar e depois eu não vou poder ver mais, isso não existe. Então, se essas coisas de que noções de espaço e tempo estão perdendo significado, é como se fosse uma consequência direta dessa simbiose aqui, homem e máquina. Porque distância geográfica e temporalidade não fazem sentido dentro de um mundo virtual. E como nós estamos cada vez vivendo mais dentro disso, nós estamos sentindo esses efeitos. Então, senhores, eu fiz esse vídeo aqui rapidinho, só para dar a dica para vocês. Se vocês puderem ler, cara, leiam isso aqui, vocês encontram fácil aqui na net, arquivo em PDF. E eu lhe garanto que vocês não vão se arrepender. Faça o seguinte, baixe, leia só o primeiro capítulo. Leia só, não o primeiro, leia só os primeiros parágrafos. Veja o universo e aí você decide se você continua ou não. Tá ok. Então, senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.